Esse é mais um ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar sobre assistência técnica para habitação de interesse social, que é a famosa ATIS. Ela é uma lei que aproxima o arquiteto das pessoas e dos lugares onde sua ausência é mais sentida, nos bairros pobres, auxiliando pessoas de baixa renda a terem melhor qualidade de moradia. Apesar de não ser uma novidade, prestar assistência técnica é uma tarefa que requer o esforço de muitas pessoas e instituições e, acima de tudo, uma grande capacidade de saber ouvir o outro. E é exercitando a escuta que hoje a gente vai ouvir o que tem para dizer o coletivo Arquitetos da Favela e a empresa social Atos Colaborativos, duas iniciativas diferentes, mas que têm em comum o desejo de exercer o papel social do arquiteto em prol das cidades mais justas e habitáveis. Bom, e hoje para conversar sobre esse assunto com a gente tem três pessoas aqui. Deixa eu apresentar primeiro o Eric Galo. Ele é mestrando pela Koch Fiocruz e é fundador do coletivo Arquitetos da Favela e urbanista nas ruas. Boa noite, Érico. Obrigado pela sua presença aqui, por conversar com a gente sobre o projeto e, enfim, sobre assistência técnica também. Olá, obrigado, Adilson, pelo convite. Espero contribuir bastante aqui com o ArchiCast. A gente que agradece. A gente está também com o Luiz Fernando Pereira. Ele é estudante de arquitetura e urbanismo e é cofundador do coletivo Arquitetos da Favela. Boa noite, Luiz. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa noite, Adilson. Tudo bom? Prazer é meu. Obrigado, a gente que agradece. E tá também voltando a conversar com a gente, a arquiteta Ana Paula Luz. Ela é fundadora e coordenadora da Atos Colaborativos, tem experiência na gestão pública pela Prefeitura de Juiz de Fora e é doutoranda em urbanismo pelo ProUrb. Boa noite, Ana Paula. Bem-vinda de volta. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Muito obrigada pela oportunidade de estar aí de novo. Sempre um prazer. Muito bom, obrigado. Tá aqui para conversar com os três, a Lili. Boa noite, Lili. Tudo bom? Tudo bem, Adilson, Ana, Luiz, Eric, Rafa. Hoje a casa tá cheia, assunto importante, doida para aprender com vocês e trocar experiências. Vamos que vamos. Isso aí. E tá também o Rafa. Boa noite, Rafa, tudo bom? Tudo bom, isso aí, casa cheia. Obrigado pela presença, Eric, Luiz, Ana Paula. Vamos falar desse assunto que é de extrema importância aí e que a gente falou bastante nos últimos episódios. A gente sempre tocava isso de forma meio tangente, agora é hora da gente aprofundar um pouco mais. Podia introduzir as pessoas que estão ouvindo a gente sobre o que é o ATIS, que é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Acho que a gente podia explicar para quem está ouvindo o que é o ATIS. A ATIS, né, que como você já traduziu essa sigla, né, que a gente tem traduzido bastante como ATIS. Algumas pessoas, estudantes, perguntam, afinal, o que é isso, né? O termo você já cunhou aí, que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, foi estabelecido em 2008 através de uma lei federal. No entanto, a implementação ela é municipal. A lei foi a 11.888, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. A gente vê que ela é um direito fundamental do cidadão, assim como acesso à saúde, educação, e aí a gente precisa ver meios de implementar isso de fato, e esse podcast acho que é isso, é uma forma até de disseminar, de trazer mais pessoas para esse meio, né? E eu queria perguntar, assim, de vocês que estão participando dos coletivos, eu queria perguntar como é que surgiram os coletivos de vocês e quem que faz parte, enfim, um pouco da organização que vocês fazem para esse coletivo. O coletivo Arquitetos da Favela, né, ele surge de uma demanda própria, né, com a vivência do Luiz Fernando em sua comunidade. Ele pode até falar um pouquinho mais pra gente como que é isso. E aí também com a atuação dos cofundadores, eu, a Cláudia Pires, a Paloma, em projetos que convergem para isso, né, com o mesmo fim da comunidade do Fernando. E a ideia é a gente então trabalhar em redes colaborativas. Basicamente o nosso coletivo, ele ainda é formado em sua maioria por arquitetos e estudantes de arquitetura e urbanismo, né, mas a gente pretende aí expandir com outras categorias profissionais, como ciência social, psicólogos, né, para ajudar a traduzir um pouco também essa arquitetura, né, uma parte mais ampla dela. Porque muitas vezes ela está na subjetividade do ser humano, né? Também contando aí com alguns engenheiros dando apoio para a gente. O urbanismo nas ruas, né, ele surge no momento de pandemia, numa atuação conjunta com a população em situação de rua, identificando aí os pontos na instalação das pias públicas, identificando pontos de distribuição de comida, formas, né, de ajudar a reduzir a disseminação do coronavírus. Então, são dois coletivos aí que caminham juntos, né, que eu particularmente participo, que ajudam a implementar também a assistência técnica para a habitação de interesse social
mas também ajuda a resgatar essas pessoas que estão nas ruas, né? De uma forma mais imediata ou de uma forma mais longa, como acesso à moradia de fácil também. Ô Luiz Fernando, você é morador do Morro da Providência? Correto, eu sou morador. Nasci e fui criado no Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil. E você que é a ponte com a comunidade, digamos assim, né? O projeto surge a partir dessa oportunidade que você traz, não é isso? O coletivo, eu digo. Sim, correto. Vocês estão associados a alguma universidade? Eu fiquei nessa dúvida. É de estudantes, né? E professores e tal, e tem outros grupos de profissionais, né? Igual vocês estão falando, hoje majoritariamente arquitetos, né? E estudantes de arquitetura. E quais são as instituições, assim, que apoiam vocês? Como é que é isso? Basicamente, a gente tem profissionais, né? Já em mercado, atuando. O Fernando, ele é estudante da Santa Úrsula. A gente tem também algumas participações com alunos da Uniswan, que também atuam na região da Leopoldina, né? E alunos mais basicamente dessas duas instituições hoje. A Ana também traz uma outra experiência, né, Ana? Assim, queria que você falasse um pouquinho também. Eu fiquei com uma dúvida, acho que talvez você possa me tirar, sobre assistência técnica. O Eric falou que ela é uma lei federal, mas ela é aplicada pelos municípios. Como é que é? Tira um pouquinho para mim essa dúvida de como é que isso funciona na prática, né? E a sua experiência aqui no caso com a Atos Colaborativo, que é uma empresa, né, que você fundou com o objetivo de trabalhar com assistência, né? Então, fala um pouquinho para mim do que você entende, né, da importância da ATIS e a sua história com a Atos, por favor. Complementando um pouco a fala do Eric, né, sobre a questão da criação da lei em 2008, a lei, na verdade, vem regulamentar uma atuação que já é existente, né, no Brasil desde a década de 70, assim, né. Talvez não com esse nome, mas, se não me engano, foi em 75, o Clóvis Ilgen Fritz, né, que na verdade foi deputado, ele também era muito atuante na assistência técnica, ele cria um programa no sul do Brasil, acho que no Rio Grande do Sul, desse programa aí, dessa experiência dele, que isso vai ser criado, regulamentado lá em 2008, essa lei. Então, assim, ao longo dessas décadas, né, de 70, 80, a gente foi vendo aí várias atuações de assessorias técnicas, muito atuantes também em São Paulo, né, com vários coletivos também, organizações. A gente tem a Luísa Erundina também, que no final da década de 80 é prefeita de São Paulo e também foca muito na questão dos mutirões e da produção autogestionária. Então, assistência técnica, ela é algo que já ocorre no país há muito tempo, né? A Lei Federal 11.888 tenta regulamentar isso, né? Trazer isso no âmbito do governo federal. Mas, de fato, como o Eric, né, comentou, é preciso regulamentar isso nos municípios, né? Cada município tem a sua particularidade. Por exemplo, a lei federal, ela sugere uma renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, mas isso vai variar também de acordo com o município, ou enfim, a especificidade de atuação, né? Se vai atuar numa área de zona especial de interesse social. Tem municípios que têm a sua forma de atuar diferente, então cada um com a sua particularidade, por isso que é importante que essa lei seja regulamentada dentro do âmbito municipal também. Com relação à minha atuação, eu acho muito bacana, assim, né, quando o coletivo, né, o Arquitetos da Favela fala um pouco, né, dessa atuação dos estudantes, porque meu enfoque também foi muito com relação à atuação dos estudantes, né. Na verdade, eu já era formada há uns anos, eu nunca tive atuação direta com a habitação de interesse social durante a minha graduação, mas eu senti uma falta de uma experiência prática, de uma vivência real que não tinha muito na faculdade, né? A gente ainda tem um ensino muito teórico e pouco prático. O desenvolvimento, né, a criação da Atos Colaborativos foi no sentido de atender duas demandas, né? Trazer a assessoria técnica para o município de Juiz de Fora, que carecia um pouco dessa atuação, e também promover essa atuação mais prática, conhecimento de obra, do canteiro de obra, de atuar com as famílias e realizar diagnósticos participativos, que os alunos começaram a se interessar muito sobre isso também. E aí, quando me perguntam, você é uma empresa, você é uma ONG, na verdade isso foi uma construção, né, de entender como que a nossa atuação seria mais eficaz, porque no início, né, a nossa principal atuação era através de oficinas de mão na massa, selecionava algumas famílias para atuar diretamente com elas, e essas oficinas eram realizadas em colaboração com alunos e profissionais de mão de obra direta.
a gente tinha um custo mínimo, né, para que os alunos participassem dessas oficinas, para custear os materiais de construção. Tínhamos alguns parceiros também, mas para a gente poder cobrar alguma coisa, ou prestar um curso, prestar uma oficina, não dava para ser ONG, né, porque a ONG não pode cobrar. Então a gente foi identificando, assim, vários entraves que a gente seria formalizando como uma ONG, né, e entendendo que talvez um modelo de negócio social que causasse um impacto social fosse mais efetivo pra gente, né, facilidade de entrar em editais de licitação ou de editais de chamamento público, né, não ficar condicionado apenas a doações, que é um desafio muito grande da assessoria técnica, você depender de doação para realizar qualquer tipo de atuação. Então a gente entendeu que seria mais interessante virar um modelo de negócio mesmo, uma empresa social e atuar dessa forma. Ana Paula, você contando a sua história e um pouquinho da ATS, e só uma curiosidade, quem quiser saber até um pouco mais sobre a ATS, né, o nosso episódio 31, lá no comecinho do Hackcast, foi com a Ana Paula, ela também falou bastante do projeto, e lá pra cá deve ter mudado muita coisa, depois você conta pra gente, mas assim, eu vejo nessa fala que foi uma identificação com um problema de fora pra dentro, né, vamos dizer assim, você saiu, você tinha vontade de exercitar algumas questões que você viu na faculdade, mas que isso não estava presente na sua realidade. Eu queria saber, Luiz, da sua experiência como aluno, que é uma experiência de dentro para fora. Você é morador de uma área subnormal, né, que é, entre aspas, é enquadrado por essa visão acadêmica por uma área subnormal. Isso ainda também suscita diversas questões, mas como é que foi o seu despertar para isso dentro do curso de arquitetura? Conta um pouquinho da sua experiência, como que você já, de imediato, já se inseriu nessa discussão, isso já estava presente com você. Como é que foi, assim, você ajustar tudo aquilo que você estava vendo na faculdade com a sua realidade de vida, assim? Conta pra gente um pouco dessa experiência. A minha experiência é que comecei a trabalhar com 13 anos, com meu pai. Então, eu já trabalhei de torneiro, já trabalhei ajudante pedreiro, já trabalhei no caminhão de lixo na zona portuária. Como eu estou desempregado, como eu for pagar a faculdade? Carregando material em entulho, no morro. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a olhar com outros olhos a ladeira, a calçada, a fachada da casa, a lateral da casa que está com vazamento, a umidade na casa. Então, um professor que já trabalhou nessa área, que foi Fernando Minto, a gente começou a conversar. E a gente começou a debater na faculdade, que ele trabalhou muito em São Paulo, com assistência técnica. E daí eu conheci a Cláudia Pires, no evento do IAB, e daí a gente começou a conversar também. E depois surgiu o coletivo. Mas a grande questão é que as pessoas usam a favela como estudo, mas não habitam o local, não frequentam o local para saber qual a verdadeira necessidade da favela. Porque, às vezes, uma assistência técnica, às vezes, é mínima. A prova viva disso, que a gente já atendeu, 2 habitações. Uma é de um projeto também, dentro da favela, e outra que é de uma moradora, numa região precária do Morro da Providência, que é a Pedra Lisa. E nessa, a estrutura está precária. Então, a gente observa que são pontos praticamente iguais, tanto na primeira, tanto na segunda. E isso a gente leva para a faculdade, a gente conversa. Todos os professores da Santa Úrsula senta, conversa, debate. E isso me chamou mais atenção para a arquitetura, porque antes a gente só via, pelo menos na favela, né, a arquitetura é para rico. Só rico que tem arquiteto. E quando a gente começou o coletivo, logo de cara a gente compartilhou uma pesquisa. 164 pessoas ficaram muito felizes, porque achavam que era só para rico, estavam muito animadas. Então, acho que é isso. Fantástico, né? Porque normalmente se vê o papel da universidade como algo de cima para baixo, né? Então, vem com uma série de saberes para colocar para as localidades, sendo que o seu relato é interessante que da sua experiência você encontrou um espaço de diálogo frutífero, né? Não ficou só numa imposição. A sua vivência está sendo construída junto com os ensinamentos, inclusive para os outros alunos, né? E tudo mais. Isso é maravilhoso. Queria saber um pouco do Eric, um pouco da Ana Paula, né? Como é que é a receptividade do projeto que vocês têm em relação à comunidade para que vocês estão prestando esse serviço, nessa assistência? O Luiz, ele traz uma questão que é muito importante, né, que essa diferença, né, em pessoas que atuam, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, acho que quando você atua com uma realidade que não é a sua, né, eu acho que o mais importante do trabalho é ouvir, né, é essa escuta ativa mesmo, porque eu vejo muitas atuações, assim, que você entra no território, você tem uma visão apenas técnica daquilo, mas você não tem a vivência. Então, você tem que ter muito cuidado
quando você vai, né, atuar com alguma família, de não vir já com essa cabeça fechada de tipo, o problema ali é a rachadura, o problema é uma visão simplesmente tecnicista sem entender a real demanda daquele morador. Eu já atendi por volta de 10 famílias, né, até hoje. A gente começou em 2017. A primeira família que eu atuei, olhando, né, por fora, eu identifiquei várias demandas que não era a prioridade da família, né? A prioridade da família era privacidade e segurança, que não eram identificáveis se eu não tivesse um diálogo para entender a real demanda daquela família. Então, assim, se for atuar com assessoria técnica, eu acho que a principal questão é a escutativa, é entender a real demanda e aplicar, né, o nosso conhecimento a atender a demanda dos moradores, né? Não o que você acredita que vai ser melhor para ele, e sim o que ele está identificando para você. E Eric, na sua experiência? Eu acho que é de fato isso. Às vezes a gente chega numa comunidade, né, colocando a fala de fora para dentro, né, os olhos de estrangeiros, né, a gente está num local que não é o nosso, e aí, pela morfologia, né, que eu vou colocar as grandes favelas do estado do Rio de Janeiro, as quais, né, eu atuo, a gente vai vendo que entre becos e vielas os mundos vão surgindo. A complexidade de uma comunidade é totalmente diferente de uma complexidade do asfalto, vamos colocar assim. A dinâmica social é totalmente diferente. Então a gente chega às vezes com a mentalidade, a gente chega, né, com apreensões e tudo mais, e aquele mundo vai se desvendando pra gente, a gente vai de fato ganhando confiança com a comunidade, havendo uma troca, né, havendo um diálogo, a gente vai trocando até ir se chegando. E, de fato, a gente observa muito isso mesmo, assim, né, de que, às vezes, o que é essencial para a gente que está fora não é tão essencial para eles, né? E, às vezes, as coisas mais banais são as mais essenciais, né? Essa troca, esse diálogo, ele vai sempre permear essa relação. É de extrema importância a gente contar com o Luiz dentro da comunidade, né? Porque, de fato, ele traduz tudo que a gente tem. Na minha atuação, eu comecei a conhecer um pouco sobre arte também num projeto de extensão da universidade que eu estudei, que é a Uniswan. Foi no projeto Arquitetando Intersubjetividades. A gente começou com uma colega também, ela hoje intitulada a favelada arquiteta, Patrícia Oliveira, e ela que também fazia essa ponte com a gente. Então a gente tinha traçado no projeto, que era coordenado pelo professor André Carvalho, uma linha, né? E quando ela entrou no projeto, bom, não vai ser possível determinadas coisas, né, por questões de segurança, complexidades, né, nos locais, então vamos seguir para a comunidade que a Patrícia está com a gente. A Patrícia, ela mora em Manguinhos, né, que vocês já tenham ouvido falar, que era conhecido como a faixa de gás na cidade do Rio de Janeiro, e ela trouxe ali para a gente todas as complexidades locais. Então a gente começou a identificar os potenciais, a identificar tudo do local, ainda externamente na universidade, e até que a gente foi a campo e a gente começou a entender que tudo que a gente imaginava, né, foi cair por terra. E a gente foi traçando cada vez mais o diálogo. Tem esse diálogo, sim, até hoje. Então, quando a gente pensa em habitação, né, acaba passando só da moradia, do lar, né? A gente vai chegando a outras complexidades, a outras escalas, né? Não é mais só a escala do habitar a minha casa, mas é habitar a minha comunidade. Então, a gente começa a pensar em projetos totais, né? Abrangentes além da casa. Na prática, assim, quais tipos de serviços estão sendo prestados, assim, pelo coletivo e pela Atos, assim? Hoje, quais são as contribuições efetivas ali que estão sendo dadas, assim, as principais fragilidades dessas comunidades que vocês estão trabalhando? Só para exemplificar para a gente mesmo o projeto, né? Nós, enquanto arquitetos da favela, a gente tem trabalhado basicamente com elaboração de projetos. A gente tem tido, sobretudo que a gente começou a desenvolver mais durante a pandemia, então a gente não tem conseguido fazer essa implementação da construção. A gente desenvolve o projeto, tenta acompanhar, mas nem sempre a gente consegue êxito, né, na totalidade. E, infelizmente, isso a gente vai dialogar um pouco mais à frente, mas são desafios que a gente tem enfrentado e que a gente vai continuar enfrentando. Enquanto urbanista nas ruas, a atuação foi logo no início da pandemia, como eu falei, sinalizando as Pias do Bem, foi uma parceria com o Banho da Alegria, identificando locais de distribuição, né, de refeições, locais onde havia aglomeração e trabalhando, de fato, reduzir essa disseminação. Então, com elaboração de materiais informativos, diálogos, né, uma escuta mais ativa também com a população e traçando diagnósticos com eles nas ruas. Então, foi basicamente essa atuação
agora nesse período de pandemia, né? A gente tem enfrentado desafios que a gente vai, acho que, discutir um pouco mais à frente para a implementação das constituições. Basicamente, a gente tem elaborado projetos. Como Arquitetos da Favela, a pandemia afetou, acho que, né, todo mundo, na verdade. E a gente resolveu parar um pouco em 2020, tentar entender como que seria a atuação nesse momento, porque a gente não queria colocar ninguém em risco também, mas ao mesmo tempo a demanda, ela não vai deixar de existir. No começo da pandemia a gente também atuou instalando lavatórios, né, pias públicas da mesma forma, né, foi o mesmo processo, mas como parceria pela Hábitat para a Humanidade. Viramos parceiros deles, oficialmente falando, e em 2020 a gente também tentou entender um pouco mais sobre a questão das obras subsidiadas e as obras financiadas, né? Porque ao longo da nossa atuação a gente começou a entender também que muitas vezes não é só a falta do profissional que faz com que a pessoa não consiga realizar uma reforma de qualidade, né? Mas também a falta de acesso a crédito, né? A microcrédito. Muitas pessoas não têm cartão de crédito, não conseguem parcelar uma compra, então a dificuldade é muito grande de comprar material, porque aí a pessoa tem que comprar aos pouquinhos. Essa assessoria mesmo, né? De o que comprar, que material comprar. A gente foi tentando entender essas lacunas e essas demandas e como atuar. E aí, assim, a gente tem alguns parceiros hoje, né? Como que a gente faz para atuar? Hoje a gente atua sob uma demanda, assim, a gente encontra uma família, busca uma parceria que vai subsidiar essa reforma e a gente realiza a reforma propriamente dita, né? Então a gente fica buscando parceiros e captação de recursos para realizar a obra e aí a gente conecta, né, o parceiro com família e executa aquela obra. Então, mais no final do ano passado, a gente já tinha identificado uma família desde o início da pandemia e hoje a gente está fazendo as obras por etapa na casa dela, junto com um parceiro que está fornecendo esse recurso para a gente executar a obra. Eu acho que não é só o acesso ao microcrédito, mas também é um entendimento de habitação. Muitas vezes as pessoas elas já estão acostumadas naquela moradia que é totalmente prejudicial à saúde, não consegue, às vezes, investir naquilo ali e entender a melhoria daquele espaço. Por mais que a gente tenha um microcrédito, as pessoas precisam se alimentar e às vezes é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Não quero expor muito alguns casos, mas a gente, ao ir a campo, né, em algumas famílias, a gente observa condições subhumanas, né? Então, a habitação, assim, falta até palavras assim, para tentar expressar um pouco isso, mas é uma condição subhumana mesmo. Então, que a pessoa muitas vezes não tem acesso à comida e quando você fala assim, você vai gastar X para construir essa casa. E aí a pessoa vai falar assim, olha, isso daí é impossível, eu não tenho. E aí você fala, você não consegue nem estipular, assim, você pegar empréstimo, porque a pessoa vai, tipo assim, nem assim eu consigo. E às vezes conectar, como a Atos tem feito, né, que a Ana Paula citou aqui, esse conectar pessoas, muitas vezes a gente consegue, mas também é uma coisa extremamente difícil, porque a pessoa muitas vezes atua, faz uma coisa tipo como uma doação e ela fala assim, eu não vou gastar X para construir uma casa para a pessoa, melhor das outras que estão do lado, e às vezes, até mesmo dependendo da comunidade, questão de segurança, você fala assim, qual que você gastou X nessa casa aí com doação? Se a outra do lado então você começa a criar complexidades dentro da própria comunidade que às vezes a gente não consegue imaginar. Cada caso é um caso, né? Quando chega em determinados casos que a gente vai vendo essas complexidades e aí são desafios, de fato, com essa implementação que a gente não tem conseguido enfrentar de imediato, assim, são desafios mesmo a enfrentar, mas que tem sido bastante difíceis alguns desses ali. E eu acho que não é só o microcrédito, mas é o subsídio do governo que às vezes precisa. Na universidade, na Santa Úrsula, a gente tem matérias como bloco, terra, madeira. E em terra, a gente aprendeu uma construção não convencional, com bloco BTC, com taipa de pilão. Em vez do morador comprar a laje pronta, fazer a laje no local, que sai mais barato. Então, é uma saída também, porque geralmente em comunidades, favelas, tem muita loja de material. Uma favela é mais fácil do que outra você conseguir uma doação de um material. Essa construção com materiais não convencionais, eu acho também que é uma saída para esse grande problema que é o habitar. Não podemos pensar só em uma saída, temos que pensar em vários meios de fazer acontecer.
Vocês falaram muitas coisas aí, tentar fazer uma amarração aqui pra gente pular pra terceira parte. Primeiro é o que o Eric citou, né? É um absurdo a gente ainda no século XXI tá discutindo uma sociedade que tá abaixo da linha da pobreza e que está abaixo da linha da miséria, né? Então é muito triste ver isso e isso reflete diretamente no cotidiano. Mas o que eu vejo do relato de vocês e também um pouco do que o Luiz falou sobre experiências com novos tipos de construção é esse processo de experimentação, né? Tanto a Ana Paula como vocês estão aprendendo fazendo. É um processo de tentativa e erro e que se a gente olha para a grade de formação de arquitetos urbanistas do Brasil, nenhuma dessas disciplinas estão lá. A gente conversou sobre isso já quando a gente fez o cast aqui até com a Cláudia Pires, né, dos urbanistas contra o corona, e a Gabi também estava presente. A gente num determinado momento falou que de fato o ensino de arquitetura precisava passar por uma revolução, de fato, porque tem conteúdos que são fundamentais. A questão da escuta tem a ver com habilidades de assistência técnica, habilidades no campo da psicologia, habilidades no campo da economia, mais habilidades em campos de sistemas construtivos. Quase que a gente precisa redesenhar um novo curso, que não é esse curso de arquitetura que a gente conhece, né? Só pensando pra frente, olhando pro futuro, eu vejo que a experiência com a assistência técnica em habitação de interesse social quase que faz com que precise emergir um novo profissional. A gente talvez nunca vá conseguir encaixar esse profissional clássico da arquitetura nas demandas que essa realidade nos coloca. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Se vocês pudessem redesenhar o curso que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, né? Vocês veem sentido um pouco nisso? Já fui docente, né? Já lecionei numa instituição particular aqui na minha cidade e eu vejo que ainda o enfoque em assistência técnica, melhorias habitacionais, habitação de interesse social, a gente tem, né, na grade obrigatória, digamos assim, a disciplina de projeto em habitação de interesse social, mas essas outras possibilidades de atuação, ela tá muito vinculada ao professor que vai se interessar em dar essa disciplina, né? Isso ainda não é uma coisa da grade curricular. E eu acho que ainda falta muito interesse das próprias instituições de formalizarem isso. Eu tô falando mais, claro, das instituições particulares, né? As públicas, eu acho que já tem um enfoque um pouco maior, né? Corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ainda está muito condicionado ao interesse do professor de lecionar e trazer essa pauta. É claro que assim, a gente é uma gotinha no oceano tentando trazer essas possibilidades, essas alternativas, mas eu acho que realmente a gente precisa levar essa pauta para um espectro maior mesmo, né? De discussão, de debate, de formalização pelo MEC, enfim, das instituições como um todo, da formalização disso no poder público, que é muito importante. Eu acho que a atuação de todos os coletivos, de todas as organizações é essencial, mas a gente precisa de uma regulamentação melhor nesse sentido, né? A minha percepção, assim, eu geralmente digo que a gente acaba atuando em bolha, né? Então, a gente fala sobre artes pra gente mesmo, né? E a gente precisa alcançar mais grupos, mais universitários, mais estudantes de arquitetura ou não de arquitetura. Eu acho que é fundamental, sobretudo para o usuário, para o cidadão que não tem conhecimento do seu direito ali na base, né? Eu acredito que os currículos de arquitetura, né, da maioria das universidades, eles perpassam, né, uma coisa assim muito vagamente, né? Vejo ainda passando alguns cursos, né, assim, como ouvinte ou próximo com colegas, vejo que ainda existem cursos que professores orientam a colocar uma edificação multifamiliar com um banheiro de empregada, sabe? E isso tem se modificado também em alguns outros cursos. Então, acho que assim, é como refletir essa sociedade atual, né? Como que a gente pensar a habitação em diferentes classes. Eu venho de uma bolha assim, que a minha universidade está inserida no meio de 3 complexos de favelas: Maré, Manguinhos e Alemão. Ou seja, os problemas dessas 3 comunidades, eles passam diretamente à minha universidade, o local onde a gente estuda, onde está inserido. Então, já vim, né, de uma formação propriamente inserida nesse contexto. Então, meu curso em si, ele já traz questões sobre esse cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente busca formações em outras universidades, outros cursos, formações complementares, eu observo muita diferença, né, nesse olhar, sobretudo em universidades mais afastadas
essas regiões. Então, a gente ainda existe uma grande diferença. E trazer estudantes, assim, das favelas, como o Luiz Fernando, a Patrícia que eu citei, é fundamental. Não é só falar sobre eles, mas é estar com eles e eles estarem nesses ambientes. Eu acho que isso é fundamental. E aí o Fernando acho que vai complementar bastante essa fala. Como ele mesmo disse, que o olhar muda, né? Antes ele era só um trabalhador que vivia na favela. A partir do momento que ele está na faculdade, ele passa a ter uma outra relação com o local, a ter um outro olhar. E isso vai mudando, né, o ser humano de modo geral. Muda totalmente. A Santa Úrsula, em um dos períodos, também trabalha numa comunidade que é o Morro Azul, que é a próxima faculdade. Mas voltando para onde eu moro, é totalmente diferente. Tanto que quando eu comecei a ver, vai ter o Congresso Mundial de Arquitetos, aí eu me perguntei, qual o papel do arquiteto? Qual o papel desse congresso? Porque a gente já passou por tanta coisa grande, importante, e só ficou elefante branco. Não ficou nada de bom para quem habita o Rio de Janeiro, quem habita outros lugares, para quem mora ali. Então, isso vai deixar alguma coisa boa? O que a gente pode tirar disso? Ainda mais a favela que está aqui, sempre esteve aqui. Vai vir um evento no pé da favela e ninguém fala da favela. Fala do aquário, fala da roda gigante, fala, sabe, de mil coisas, mas não fala da favela. Não adianta tentar excluir a favela, porque o Rio de Janeiro em si também é uma grande favela com alguns pontos urbanizados. Choveu, Zona Sul alaga, Centro alaga, a favela cai, sabe? São complexos um dentro do outro, é tudo embolado. Então, eu acho que também a gente tem que aproveitar esse momento do Congresso e debater, colocar uma pauta, favelas, morros, e vamos conversar, vamos chamar pessoas que trabalham, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que sabem como trabalhar nessas áreas, porque é muito importante. A gente olha para as favelas já com preconceito e não podemos. O Edu, Gerando Falcões, fala que a solução vai vir das favelas, mas para a solução vir da favela, eu acho que tem que ter um olhar melhor para a favela. Tem que colocar uma economia para circular na favela, rodas de debate na favela. Não é simplesmente, a gente vai revitalizar aqui. Vou derrubar 100 casas porque vou fazer um prédio. Não, não é assim. Porque quem habita ali está 80 anos ali, já tem uma raiz, uma memória, uma essência daquele local. Então acho que o papel do arquiteto é difícil, porque tem que trabalhar com isso tudo, tem que lidar com isso tudo. Não é simplesmente chegar, fazer um levantamento, vamos fazer um prédio, derruba isso. Não, vai além. Então a gente tem que colocar em destaque esse papel do arquiteto. Vocês que já trabalham com esse tipo de iniciativa, o que os arquitetos e o que os estudantes, para trabalhar com artes, o que eles precisam procurar e que dicas vocês podem dar para quem está procurando trabalhar com isso, procurando estudar esse tipo de iniciativa? O fundamental é sempre estar se atualizando, né? Básico do básico, porque, como você falou, hoje em dia a arquitetura é bem dizer tudo, você tem que saber um pouco de cada coisa, né? De economia, arquitetura, engenharia. Assim, obviamente a gente não vai dominar tudo, mas básico do básico a gente precisa saber. Então acho que quanto mais conhecimento, mais complementar fica, né? É isso, assim, bastante sempre se atualizando, mantendo sempre uma relação próxima, né, com a sociedade, um diálogo constante, sobretudo com a comunidade que você vai atuar, onde você pretende. E eu acredito que esse é um mercado pouco explorado, né? É um desafio enorme. Eu vejo que a política, na sua essência, né, por mais que a gente tenha dificuldade de alimentação, mas o exercício cidadão além do profissional. E é uma coisa que eu acho que é extremamente recompensante como profissional cidadão. Assim, a gente trabalhar para implementar uma política, né? Existem desafios que vão existir em qualquer outro lugar, mas que ele vale a pena, né? Sobretudo quando a gente enxerga a artes na sua essência e chegando a quem ela deve chegar, aquela pessoa lá que está necessitada de uma habitação digna. É isso, assim, sempre se atualizar e manter diálogo constante. Eu recebo muita pergunta nesse sentido, né? Como começar a atuação, o que eu faço e tudo mais. E é isso, né? Eu acho que pesquisando mesmo, buscando outras experiências. Eu lembro quando eu
comecei em 2017, eu fui pesquisar mesmo, né? O que era essa tal da ATIS, o que essa lei significava, existe essa atuação dentro do meu município, a lei municipal ela já está regulamentada, então assim, eu comecei a buscar, fui na Defesa Civil, bati lá na Defesa Civil, comecei a tentar entender qual que era a demanda que vinha da Defesa Civil, fui no Poder Público, né, na Secretaria de Planejamento e Gestão, né, na época, tentando entender, né, se isso era aplicado já no Poder Público, como é que a gente poderia auxiliar enquanto setor privado ou terceiro setor, que é isso, assim, né, a gente juntar esforços, criar uma rede colaborativa, sozinha a gente não faz nada, e é isso, o principal é entender a demanda do morador, das famílias, né, eu sou totalmente contra, vou falar aqui, mas assim, não queira trabalhar com a ATIS querendo transformar num programa lar docilar, assim, não existe isso, né, a gente atua com a ATIS, atendendo demandas emergenciais, os recursos são muito escassos, né, então a gente tem que fazer escolhas também, se eu tenho recurso para resolver um problema de saneamento, eu não vou fazer uma pintura numa casa para que ela fique esteticamente bonita para eu apresentar, olha como que assim, o objetivo principal não é a gente inflar o nosso ego enquanto arquiteto, pelo contrário, a gente realmente atender uma demanda que é uma necessidade ali emergencial para aquela família. Então, quem vai começar, então repense mesmo, né, o quanto que isso vai impactar na família, na pessoa que você vai atender, e comece, né, apenas comece, que as coisas vão caminhando e a gente vai conseguindo encontrar os caminhos possíveis. A dica que eu posso deixar é pesquisa, faça pesquisa, vivencie o território que você observou que pode ser implantado o ATIS, antes de você tentar implantar, porque eu acho que a vivência tem que vir em primeiro lugar, é o primeiro passo, para você saber as necessidades que aquele local tem. Se você conhece, é estudante de arquitetura, engenharia, mora na comunidade, em uma área precária e quer agir, quer fazer a diferença, dá uma pesquisada, manda uma mensagem no Instagram, no Facebook de um coletivo e pergunta como pode começar, pede alguma ajuda e bola pra frente. Não é fácil, mas se fosse fácil também não ia valer a pena, porque nada na vida, né, é complicado. Mas é isso, uma hora a gente caminha, um dá a mão pro outro e assim a gente vai, entendeu? Então é isso. Falar com sinceridade, assim, a gente já gravou aí, sei lá, mais de 130 programas, e a sua fala anterior ali sobre o complexo, as favelas, foi pra mim talvez a fala mais legítima que já passou por aqui, sabe? Porque tem na sua fala aí muita autoridade, sabe? E de fato, se a nossa profissão não se encontrar com essa autoridade que a sua fala revela, a gente não vai andar pra frente, de fato, assim, a gente não vai andar pra frente, é uma questão de urgência, e a gente tá nesse momento aí, é um especial da UIA, esse episódio também, né? O caminhão de dinheiro dos milhões já passaram na década passada, talvez esse caminhão não passe mais, né? E de fato, o trabalho dos coletivos é fundamental nesse redesenho da nossa profissão. Então, na verdade, eu queria só externalizar isso, porque eu tive essa emoção aqui. Não, eu também reforço todas as falas aí, né? Assim, o mérito do trabalho de olhar para a questão, né, social como uma prioridade na formação e na nossa atuação. E de dar aí os caminhos, essas dicas e os caminhos, porque, como o Luiz estava falando, não é fácil e às vezes isso também é desestimulante, né? Porque esse caminho não é muito bem traçado, assim, então a gente conta muito também com essa possibilidade do CAST ajudar a comunicar melhor, né? Assim, essas dicas e essas experiências, ser de fato assim, um espaço colaborativo, né? E de comunicação dessas experiências para que a gente faça essa mensagem, né, de certa forma, chegar a mais pessoas, né? A gente tem grande parte dos ouvintes aí são estudantes, né? Então acho que são falas super importantes. A gente agradece muito a oportunidade de participar desse debate, sem dúvida nenhuma. Só complementar aqui, eu acho que uma dica, assim, um pouco contrária, assim, né? Pegando o gancho da Ana Paula, né? De que não é pensar o lar docilar, né? Mas é também uma dica extremamente importante, acho que é as pessoas pensarem a arte como uma política, uma prática, né? Não como uma autopromoção, porque muitas vezes eu vi colegas, tipo, eu sou bonzinho, então, tipo, eu vou fazer um projeto aqui de graça, né? E a gente tem que pensar que o profissional ele precisa ser remunerado de alguma forma. Não é um assistencialismo, né?
Ele precisa ser implementado como uma política, como uma prática. Não é eu sou bonzinho e vou colocar artes em prática. A gente precisa muito repensar isso. Então, eu também como uma abertura de olhos, né? Para quem deseja entrar. Que eu acho que é uma das formas mais difíceis de implementar artes é o financiamento. De onde eu vou tirar o dinheiro? Porque a gente está trabalhando com pessoas que muitas vezes não têm condições de arcar com a obra, que sacam o profissional que vai elaborar o projeto. E a arte é justamente isso, que prevê o acesso a essas pessoas que não têm condições de pagar. Assim, a gente já tem tido bastante avanço na disseminação, na divulgação, mas a gente precisa de avanços na prática, colocar a mão na massa. E não é, vou fazer um apanhado de pessoas aqui, um mutirão, vou fazer uma captação de recursos aqui, mas a gente tem que pensar na política pública, como os governos, né, as instituições públicas, elas vão implementar a arte através de coletivos, através de secretarias de habitações. A gente precisa pensar e cobrar isso de cada município. A gente precisa de um engajamento maior da sociedade nessa cobrança e nessa implementação. Vou também ajudar quem está ouvindo e quem se interessou. Eu vou pedir para o Eric, para o Luiz e para a Ana Paula divulgarem as redes de vocês. Eu imagino que vocês têm rede social, tem Instagram, enfim, e-mail. Vou pedir então para o Luiz, para ele divulgar os canais de contato com o coletivo de vocês. O Instagram do coletivo é Arquitetos da Favela. Quem precisar de alguma coisa pode seguir lá, mandar mensagem que a gente responde. A gente está aqui para ajudar. E Ana, dá suas redes sociais aí para quem quiser também entrar em contato com a Atos e para saber mais também, se quiser mais informações. Hoje a gente está com um Instagram ativo, que é o Atos Colaborativos, e pode mandar um e-mail para a gente quando tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento também, que é atoscolaborativos@gmail.com. A gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer ao Eric e ao Luiz pela contribuição. Muito legal ouvir vocês falando do projeto de vocês e também ensinando pra gente, né? Como a gente aprende pra caramba com os convidados que vêm aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos também a oportunidade de estar aqui no Arquicast. Acho que é fundamental a gente ajudar a disseminar e também aprender, né? Porque é uma troca. A gente está sempre trocando aí, sobretudo, esses desafios para a implementação da arte. Acho que vai ser sempre uma troca, uma construção coletiva. Sempre um trabalho em rede, com bastante complexidade, mas sempre em avanço, né? Acho que, mais uma vez, agradecer aí. Também gostaria de agradecer muito a oportunidade aí de estar presente mais uma vez aí no Arquicast, parabenizá-los aí pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Agradecer a oportunidade também de conhecer o coletivo Arquitetos da Favela. Foi um prazer trocar essas experiências aí com vocês e desejo muito sucesso aí na trajetória de vocês e que a gente consiga, né, ter essa troca, alimentar essas redes de atuação aí em todas as esferas para conseguir efetivar de fato, né, a assistência técnica no nosso país. Eu queria agradecer muito. É como o pessoal falou, né? Um ajudando o outro. É uma troca de experiência, de conhecimento e juntos vamos mudar essa realidade. Muito obrigado pela chance. A gente que agradece. Lili, mais um, né? Sim, especial, né? Só ouvindo muito hoje, assimilando muita coisa, sem dúvida, né? Mas obrigada, é isso aí, gente. Foi muito bom o cast. Legal. Rafa, mais um. Mais um, muito bom, pessoal. Cast especialíssimo. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. O que vocês precisarem de divulgação, contem com a gente. Estamos aqui de portas abertas para vocês. É isso, pessoal. A gente volta então na semana que vem com mais um episódio para vocês. E até mais.